Há uma pergunta que atravessou gerações inteiras de mulheres, com a alma em suspense, com o olhar buscando respostas nos silêncios de outra pessoa. Como saber se um homem realmente me ama? Não se ele gosta de você, não se ele te deseja, não se ele se sente confortável com você, mas se ele realmente te ama. Hoje não apenas vamos responder a isso. Hoje vamos abrir uma porta profunda para a psicologia do amor masculino, através das lentes de um dos pensadores mais brilhantes de todos os tempos, Carl Jung. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você vê o amor. E mais importante ainda, como você se vê dentro de uma relação. Quando um homem realmente ama uma mulher, ele não o demonstra apenas com palavras. Ele demonstra com presença, com estrutura emocional, com coerência. Mas como reconhecer isso desde a raiz psicológica? Jung não falava diretamente sobre amor romântico como fazemos hoje, mas deixou mapas mentais que podem nos guiar para compreender a alma masculina com uma clareza fascinante. E o que você vai aprender aqui, hoje, não são simples dicas. São chaves para a alma. São sinais profundos, não superficiais. Sinais que um homem nem mesmo pode fingir. E por que Jung? Porque ele não via as pessoas como entidades isoladas. Ele entendia que cada ser humano se move por arquétipos, por padrões inconscientes que repetimos uma e outra vez, até que alguém tenha coragem de se tornar consciente deles. Quando um homem realmente ama, seu inconsciente o revela. Às vezes, até antes que ele mesmo o saiba. E se você for capaz de ver esses sinais, de interpretá-los, então as máscaras não te enganarão mais, você verá a alma. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque intui que o amor não pode ser apenas flores e promessas vazias. Está cansada de se perguntar se o que ele sente é real. E dentro de você, algo clama por uma bússola que te guie para parar de idealizar quem não te corresponde e para valorizar quem o faz, mesmo que não o tenha dito com palavras. Este vídeo é essa bússola. Este vídeo é para você. Vamos falar sobre o que um homem realmente faz quando te ama de verdade. Mas não a partir do romântico superficial, não a partir da manipulação emocional, mas a partir da psicologia mais profunda, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, do anima e do ânimos, do eu e da sombra. Porque quando compreendemos a psique, podemos compreender também o amor sem cair em autoengano. E eu te prometo desde já, quando você chegar ao final deste vídeo, saberá exatamente o que observar. Aprenderá a ver o invisível, não a partir da paranoia, mas a partir da clareza emocional. E essa clareza te dará um poder que ninguém poderá tirar de você, o de nunca mais mendigar amor. Muitos homens dizem te amo, mas o dizem com medo. Medo da perda, medo da rejeição, medo de que descubram sua fragilidade. Jung explicava que o homem não apenas teme o amor, ele também teme o compromisso com sua própria alma. E por isso muitos fogem quando se aproximam demais. Não porque não te amem, mas porque ainda não se amam. E um homem que não encontrou sua alma, não pode encontrar a sua. Então, o que diferencia um homem que realmente te ama? Ele não foge da sua luz, não compete com ela, não tenta apagá-la. Ele a honra. Ele a cuida, ele a integra. E isso não se vê em grandes gestos, mas em pequenos atos, quando ele se interessa genuinamente pelo seu bem-estar. Quando te escuta com todo o corpo, quando não precisa gritar sua presença, porque seu silêncio também abraça. Hoje vamos identificar esses atos. Hoje vamos decodificar a alma masculina a partir de Jung. E acredite em mim, quando você entender isso, não vai mais esperar migalhas. Não porque ele mude, mas porque você terá despertado. Carl Jung dizia que o que você nega te submete, e o que você aceita te transforma. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitas vezes aceitamos relações medíocres porque nos recusamos a aceitar nossa própria ferida de abandono. Então, mais do que buscar respostas sobre ele, este vídeo também vai te mostrar verdades sobre você. E isso é o mais valioso que podemos te oferecer. Você está disposta a se ver de verdade? A parar de se contentar com homens que não têm a coragem de te ver como você merece? Porque é isso que faremos aqui. Te olhar,
te nomear, te reconhecer e te ajudar a escolher a partir do amor próprio e não do medo. Este não é um vídeo para quem quer continuar idealizando. Este é um vídeo para quem está pronta para ver com os olhos da alma. Porque quando um homem realmente te ama, seu amor não se vê apenas no que ele diz, mas no que seu inconsciente revela. E você vai aprender a ler isso como ninguém. A maioria das pessoas repete relações que não funcionam porque não entende que está projetando no outro. Jung dizia que nos apaixonamos pelo que projetamos, mas também nos ferimos por não saber diferenciar a projeção do amor real. Aqui, você aprenderá a fazer isso. E talvez, pela primeira vez na sua vida, você pare de se perguntar se ele te ama, porque o sentirá sem que ele precise dizer. E se não o sentir, saberá soltar sem ódio, sem rancor, sem necessidade de vingança, apenas com amor próprio e paz. Essa é nossa promessa para você hoje. Ao longo deste vídeo, vamos te dar sinais claros, profundos e psicologicamente sólidos que indicam quando um homem está realmente presente em corpo, alma e consciência. E vamos te ensinar a identificar quando é apenas um reflexo da sua necessidade e não uma conexão real. Prepare-se para derrubar ideias, para questionar suas decisões passadas e para renascer em uma nova versão de você, uma mulher consciente, forte e emocionalmente desperta. Aqui você não apenas descobrirá o que um homem faz quando realmente te ama. Você também descobrirá o que você tem aceitado como amor e que já não pode mais tolerar. E isso te libertará. Não vamos julgar sua história. Vamos honrá-la. Vamos te dar ferramentas. Vamos te ajudar a entender. Porque quando uma mulher entende o que merece, não há volta atrás. E o que você merece começa com a verdade. Este vídeo não é apenas conteúdo. É uma experiência de transformação. Não é apenas uma resposta. É um caminho de volta a você mesma. E ao longo desta jornada, Jung será nosso guia. Sua mente será o mapa. E seu coração será o lugar onde tudo isso fará sentido. Hoje, ao terminar este vídeo, você não apenas saberá se um homem te ama. Saberá se você está se amando o suficiente para não aceitar menos. E essa é uma das maiores revoluções que a alma humana pode ter. Às vezes não precisamos de mais respostas. Precisamos de melhores perguntas. E aqui vamos planteá-las, com a coragem de quem está pronta para amar, mas antes, para se amar. Então, fique até o final. Porque este não é um vídeo qualquer. Este pode ser o início de um antes e um depois. E quando isso acontecer, você saberá. Porque sentirá algo que nenhuma relação te deu antes: paz interior. Porque o verdadeiro amor não gera ansiedade. O verdadeiro amor dá calma, dá direção e dá propósito. E tudo isso você entenderá aqui. Bem-vinda. Vamos começar. Um homem que realmente te ama não busca te possuir. Ele busca te ver livre. Carl Jung dizia que o encontro entre duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. E essa é a primeira grande sinal. Um homem que te ama de verdade não te exige que mude por ele, mas se transforma para crescer com você. Ele não foge do impacto que você tem na vida dele. Ele o abraça. Ele te olha e se reconhece mais humano, mais consciente, mais vivo. Quando um homem te ama, ele não te manipula a partir da necessidade. Jung falava do complexo materno. E como muitos homens, sem saber, buscam em uma mulher uma figura que os contenha, os alimente emocionalmente, os salve de si mesmos. Mas quando um homem te ama de verdade, ele não te transforma em sua mãe emocional. Ele assume responsabilidade por si mesmo. Assume seu processo. E então pode te amar sem te sobrecarregar. Pode te acompanhar sem te exigir. Se você está vendo isso, quero que faça um exercício consigo mesma. Lembre-se de uma situação em que um homem te fez sentir que era responsável pela dor ou pelo caos dele. Agora pergunte-se, isso era sua responsabilidade? Ou era a sombra dele agindo? Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão.
Um homem que te ama torna consciente sua sombra. Ele não a descarrega sobre você. Um homem que te ama de verdade não te faz competir com seu passado. Ele não te compara, não te mede, porque trabalhou suas feridas. Jung explicava que o inconsciente projeta para fora o que não foi curado dentro. Então, se um homem constantemente te faz sentir insuficiente, isso não fala de você, fala do que ele não viu em si mesmo. Quem ama de verdade não projeta, reflete. E o que reflete é respeito. O amor verdadeiro se sente no cotidiano, na mensagem que não tem dupla intenção, na ligação para saber se você comeu, na pausa para te escutar. Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar o que é importante para você. Um homem que te ama cria espaço para seu mundo interior. Ele não zomba de suas emoções, ele as honra. Faça este exercício. Lembre-se de uma conversa recente com esse homem que te importa. Você se sentiu livre para ser você ou editou suas palavras por medo de que ele se afastasse? Se você editou sua alma, isso não é amor. Isso é medo. E o amor que nasce do medo sempre acaba doendo mais do que cura. Um homem que te ama te deixa ser e não te faz pagar um preço por isso. Jung falava do arquétipo do Animus, a energia masculina que habita em cada mulher. E como muitas vezes nos apaixonamos não por um homem real, mas pelo ideal que projetamos sobre ele. Então, outro sinal de que um homem te ama de verdade é que ele não alimenta sua ilusão. Ele te mostra a sua verdade, seus limites, seus medos. E você pode se sentir segura nessa verdade, porque não há jogo, há transparência. Um homem que te ama não desaparece quando tudo se complica. Ele não se esconde em desculpas nem se disfarça de ocupado. Quando Jung falava da individuação, dizia que apenas quem passou por um processo de autoconhecimento pode sustentar vínculos reais. Então, o homem que te ama está. Não quando tudo é fácil, mas sobretudo quando tudo se torna difícil. Faça outro exercício. Pegue uma folha e escreva 3 momentos difíceis que você viveu nos últimos 6 meses. Quem esteve lá sem que você precisasse pedir? Quem esteve emocionalmente presente? Essa é a pessoa que sua alma escolheu. O resto foram lições. O verdadeiro amor não compete com o seu crescimento. Jung dizia que a alma feminina é intuitiva, simbólica, rica em sentido. E um homem que ama de verdade se fascina com essa complexidade. Ele não te minimiza, não te diz que você exagera, não te chama de difícil. Ele para, te escuta, aprende com você. Porque quando um homem te ama, ele não teme sua profundidade, ele teme perdê-la. Se um homem realmente te ama, ele se alegra quando você brilha. Não tenta te ofuscar. Jung explicava que a sombra é tudo aquilo que o indivíduo não reconhece em si mesmo. E às vezes, um homem em sombra inveja sua luz. Mas um que te ama, a celebra, porque sabe que seu brilho não diminui o dele. O inspira. Um homem que te ama não se ofende quando você estabelece limites. Ele não se afasta quando você decide cuidar de sua energia. Porque entende que o amor real não nasce da fusão total, mas do respeito pelos espaços. Jung dizia que toda relação saudável precisa de separação e individuação. E se ele se irrita porque você cresce, então ele não está apaixonado por você, mas pelo controle que acha que tem sobre você. Faça este exercício emocional. Pense em uma relação do passado. Em que momento você perdeu sua voz para tentar agradar? E o que teria acontecido se naquele momento você tivesse escolhido a si mesma? Visualize essa cena. Reescreva-a mentalmente. E perceba que agora você tem a oportunidade de fazer diferente. Um homem que te ama não te esconde. Ele não te mantém em um lugar ambíguo. Não joga o ainda não estou pronto. Jung dizia que o que não se integra, se repete. Então, se você já esteve com alguém que te manteve na sombra e hoje repete isso, é porque há algo que você ainda não quis olhar em si mesma, a ferida de não se sentir suficiente. O amor verdadeiro não humilha.
não brinca com sua ansiedade, não desaparece para que você sinta saudade. Não retorna apenas quando você está prestes a soltar. Um homem que te ama não te confunde. Ele te dá certeza. Porque Jung dizia que o inconsciente ama os padrões, mas apenas a consciência os quebra. E o amor consciente não precisa manipular, precisa construir. Se ele te ama, constrói com você, não o tempo todo, não com flores e promessas vazias, mas com atos reais. Te inclui em seus planos, te faz parte de seu mundo, te apresenta a quem é importante para ele. Não porque você é um troféu, mas porque te honra. Faça este exercício reflexivo. Em que momentos você se sentiu honrada por esse homem que te importa? Não pense em presentes, mas em gestos que demonstraram que sua presença tinha valor. Se não encontrar exemplos, talvez essa relação esteja te ensinando a não se contentar mais. Jung falava do processo de individuação como o caminho para a totalidade do ser. E nesse processo, não há espaço para relações que drenam, que diminuem, que te fazem sentir menos. Um homem que te ama se torna uma ponte para a sua plenitude, não um obstáculo. Ele caminha com você. Às vezes à frente, às vezes atrás, mas nunca te empurra para fora de si mesma. Um homem que te ama faz perguntas sobre você, sobre ele, sobre o que estão construindo juntos. Ele não toma isso como garantido. Porque Jung ensinava que amar também é olhar o mistério do outro com humildade. E o homem que te ama não pretende saber tudo sobre você. Ele te descobre a cada dia. Faça este exercício introspectivo. Escreva em sua mente 5 coisas que esse homem ainda não sabe sobre você, mas que você adoraria que ele descobrisse. Depois pergunte-se: ele tem espaço para receber isso? Ele tem interesse genuíno em te conhecer além do superficial? Um homem que te ama não te faz duvidar de si mesma. Ele não te faz sentir que está pedindo demais quando só está pedindo respeito. Jung dizia que a neurose é muitas vezes o resultado de não ouvir a alma. E a alma grita quando se sente rejeitada, abandonada ou usada. Escute seus gritos internos. Eles sempre sabem. O amor real não busca possuir seu corpo. Ele busca entender seu espírito. Um homem que te ama se emociona com suas ideias, com seus projetos, com sua história. Ele não te reduz ao físico. Porque Jung nos ensinou que a alma não se apaixona por corpos. Ela se apaixona por símbolos, por sentido, por vibração. Agora, se este vídeo te tocou por dentro, se alguma frase ressoou com sua história, queremos que você expresse isso. Porque isso cria comunidade. Porque isso nos lembra que você não está sozinha. Então, deixe nos comentários a seguinte frase: o amor que mereço não me fará duvidar de mim mesma. Escreva com força, com intenção. E se você se animar, conte-nos qual parte do vídeo te tocou mais. Quando Jung falava do amor, ele não o fazia a partir da emoção romântica, mas a partir da evolução da alma. Ele sabia que o amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da completude. E por isso, um homem que te ama de verdade não busca em você o que lhe falta, ele compartilha a partir do que encontrou em si mesmo. O amor, para Jung, era um ato de consciência, não de carência. Jung explicava que muitas relações fracassam porque não se dão entre 2 pessoas, mas entre 2 sombras. 2 feridas que se buscam sem saber. 2 carências que se atraem e se consomem. Por isso, se você quer saber se um homem te ama, observe se o amor dele te acalma ou te esgota. Se te alinha ou te confunde. Porque a sombra não ama, ela precisa. E o amor real, por outro lado, não precisa, ele escolhe. Um homem que realmente te ama não reage a partir do ego. Ele responde a partir da compreensão. Jung nos advertia que o ego masculino, quando não trabalhado, pode ser destrutivo. Quer vencer, quer ter razão, quer dominar. Mas um homem que fez a jornada para seu interior já não compete. Ele colabora. Ele se rende à verdade, não ao orgulho. Freud dizia que, no fundo, todo ser humano busca prazer e evita a dor. Mas Jung foi além. Ele entendeu que o que realmente buscamos não é prazer,
é sentido. Então, quando um homem te ama de verdade, ele não busca apenas compartilhar momentos agradáveis com você. Ele busca construir um propósito comum, um lugar onde ambos possam crescer espiritualmente. Um dos aportes mais belos de Jung foi a ideia de que o amor não cura por si só, mas o amor consciente é o que permite curar. E um homem que te ama com consciência não fica olhando suas cicatrizes como se fossem defeitos. Ele as honra, ele as acaricia com respeito. E em vez de fugir, ele fica, porque entende que amar também é acompanhar. A maioria das pessoas confunde intensidade com profundidade. Mas Jung nos lembrou que uma conexão intensa pode ser apenas uma projeção violenta do inconsciente. O profundo, por outro lado, nem sempre grita. Às vezes é silencioso, constante, firme. Assim é o amor de um homem que trabalhou seu interior. Ele não te incendeia, ele te constrói. Quando um homem te ama de verdade, ele se torna seu aliado na batalha contra seus próprios fantasmas. Ele não os alimenta, não os usa contra você. Jung dizia que amar também é olhar a sombra do outro sem julgamento. E isso só pode ser feito por alguém que já olhou a sua. Muitos homens buscam amor sem terem se encontrado. E isso é um perigo, porque acabam usando a outra pessoa como espelho para se reconhecerem. E quando não gostam do que veem, a quebram. Mas um homem que se ama a si mesmo pode te amar sem te transformar em campo de batalha de suas feridas. Jung acreditava que todo vínculo importante desperta algo sagrado. E se um homem te ama, ele não banaliza o que compartilham. Ele não o trata como algo descartável. Ele dá valor, dá tempo, dá energia. Porque entende que a alma não se entrega em qualquer lugar. Ela se entrega onde é respeitada. Um homem que te ama de verdade não foge quando você muda. Evolui. Cura. Jung nos falava da individuação como um processo de constante transformação. O homem que te ama não te exige que seja quem você foi no início. Ele te abraça em quem você está se tornando. Se alguém te ama, não precisa provar constantemente seu amor, porque sua coerência é sua prova, seus atos, sua verdade. Freud dizia que o inconsciente não mente, e Jung complementava que, se você quer conhecer alguém, observe o que ele repete, não o que promete. E um homem que te ama não repete abandono, nem indiferença, nem manipulação. Ele repete presença, respeito e cuidado. Um homem que te ama reconhece seus feitos sem se sentir menos. Jung apontava que a alma integrada não compete, mas coopera. E quando alguém te ama, não diminui seu brilho. Ele se torna o vento sob suas asas. E se você faz o mesmo por ele, então estão crescendo juntos. O amor não é uma necessidade básica como a fome. É uma experiência da alma. E um homem que te ama de verdade sabe disso. Por isso, ele não te trata como objeto de uso emocional. Não se aproveita de sua empatia. Não toma sem dar. Porque quando alguém tocou sua alma, não pode ferir outra sem se machucar. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. E um homem que te ama com a alma não se interpõe nesse privilégio. Ele te impulsiona. Ele te lembra quem você é quando você mesma esquece. Ele se torna refúgio, não prisão. Amar não é aguentar. Não é se resignar. Não é permanecer. Jung nos ensinou que a alma não cresce em relações que apertam, que censuram, que doem mais do que curam. Se o amor sempre dói, não é amor. É um trauma chamando de dentro, disfarçado de necessidade. Um homem que te ama não precisa que tudo esteja perfeito para ficar, mas também não fica se sua presença apenas agrava o caos. Porque ele te ama o suficiente para não te prejudicar. E se ama o suficiente para não se forçar a estar onde já não está. O amor real é honesto, mesmo que doa. Freud falava das repetições compulsivas, essas decisões inconscientes, que nos fazem voltar ao mesmo tipo de pessoa uma e outra vez. Mas Jung dava a chave para sair, a consciência. Se você está consciente do seu valor, já não repete histórias onde te tratam como se não o tivesse. E um homem consciente não perpetua suas feridas. Ele te ajuda a fechá-las.
Um homem que te ama não tem medo de sua intensidade emocional. Jung dizia que o encontro consigo mesmo é o mais aterrorizante e o mais necessário. E um homem que viveu esse encontro não se assusta quando você chora, quando duvida. Quando explode, ele te sustenta. Não tenta te calar. Ele te entende. Há homens que dizem te amo, mas agem a partir da ferida. E há homens que nunca o dizem, mas sua coerência grita amor em cada gesto. Jung dizia que a verdade não está nas palavras, mas nos símbolos. Observe os símbolos, o tom com que ele te fala, o respeito com que te escuta, o tempo que te dedica. Aí está a verdade. O homem que te ama é valente, porque é preciso coragem para amar, para se comprometer emocionalmente, para sustentar o processo. Jung dizia que a alma não se rende facilmente, mas o ego sim. E o homem que te ama não permite que seu ego destrua algo que sua alma construiu com você. Quando alguém realmente te ama, não complica sua vida mais do que o necessário, porque sabe que você já tem batalhas internas suficientes. E se ele pode ser paz, ele será. Não uma paz passiva que se cala e aguenta, mas uma paz ativa, que constrói, que conversa, que repara. Jung insistia que ninguém pode amar o que não conheceu em si mesmo. Então, se um homem não conheceu sua ternura, não poderá abraçar a sua. Se não reconheceu sua vulnerabilidade, não poderá respeitar a sua. E por isso, o amor que não vem da consciência vem do medo. O amor saudável tem limites claros. Freud dizia que onde não há limites, há neurose. E Jung completava: onde não há respeito, não há relação. Então, se um homem te ama, ele não cruza seus limites, não te empurra a ceder. Ele te cuida até de si mesmo. E se ele erra, ele se desculpa. E repara: um homem que te ama cresce com você. Não apenas te acompanha, ele se transforma. Porque o amor verdadeiro é uma dança de evolução mútua. Não há estagnação, não há zona de conforto. Há desafio, inspiração e profundidade. E a profundidade não se finge, se sente. A alma sabe. Se você sente paz na presença dele, se seu corpo relaxa quando ele chega, se você não precisa atuar para ser amada, provavelmente esse homem te ama de verdade. Porque o amor real não exige atuação, exige autenticidade. Jung falava de tornar consciente o inconsciente como a grande tarefa do ser humano. E isso também inclui o amor. Se você tornar consciente o que merece, se entender o que é amor e o que não é, deixará de aceitar migalhas. E quando isso acontecer, todo o seu universo mudará. No próximo bloco, continuaremos expandindo esses conceitos. Mas antes, deixe-me propor uma nova dinâmica para os comentários. Se estas palavras ressoaram em sua alma, deixe nos comentários a frase: não quero um amor que me doa, quero um que me desperte. Às vezes acreditamos que o amor se demonstra em grandes sacrifícios, em declarações grandiloquentes ou em cenas de filme. Mas Jung nos lembrou algo que quase ninguém diz. O amor autêntico se percebe na estabilidade emocional que o outro sabe oferecer. Não se trata de quantas vezes ele diz te amo, mas de quantas vezes ele te faz sentir em casa sem dizer uma única palavra. Quando um homem realmente te ama, suas ações estão em harmonia com seu mundo interior. Ele não te promete paz se dentro dele reina o caos. Ele não te exige amor se ainda não aprendeu a nutrir o seu. Jung falava do si mesmo como essa totalidade interna que se alcança ao integrar nossas partes mais escuras. Um homem que percorreu esse caminho é capaz de oferecer amor sem exigir sacrifícios emocionais impossíveis. Existe um ponto no processo terapêutico onde uma pessoa começa a diferenciar o amor real da projeção emocional. Jung dizia que nos apaixonamos pelas nossas próprias imagens projetadas no outro. E é aí que muitas vezes confundimos desejo com amor, intensidade com conexão, ansiedade com emoção. Mas um homem que te ama não te faz viver confundida. Ele te dá direção emocional. A alma feminina, rica em simbolismo e sensibilidade, precisa ser escutada além das palavras. Jung defendia a ideia de que a energia feminina não é fraca, mas profundamente sábia. Um homem que te ama com a alma sabe disso.
Por isso ele não te interrompe quando você fala de suas emoções, não zomba de suas intuições. Ele as valida porque aprendeu a confiar no invisível. Há amores que parecem uma montanha-russa emocional, e isso às vezes é interpretado como paixão. Mas Jung advertia que quando uma relação se baseia apenas no vai e vem emocional, é sinal de que a sombra está no controle. Em contrapartida, o amor que nasce de um homem que te ama de verdade parece um rio, às vezes rápido, às vezes lento, mas sempre em movimento, sempre em direção. Muitos homens ainda não foram educados emocionalmente para reconhecer o que sentem. Freud apontava que muitas repressões acabam se expressando em sintomas inconscientes. Jung acrescentava que o que reprimimos se torna destino. Então, se um homem não trabalhou emocionalmente, ele acabará te amando a partir de sua ferida e não de sua liberdade. Apenas um homem livre pode amar sem te ferir. O respeito é um dos ingredientes mais invisíveis do amor, mas também um dos mais determinantes. Jung dizia que a alma se retrai quando não se sente respeitada. Então, se esse homem te interrompe, te desacredita ou te menospreza, ele não está amando sua essência. Ele está tentando domesticá-la. O amor real respeita seu fogo, não tenta apagá-lo. Um homem que te ama de verdade não compete com você, não se sente ameaçado pelo seu crescimento. Freud falava do complexo de inferioridade como uma fonte de conflito silencioso nas relações. Jung respondia que a alma madura reconhece que o sucesso do outro não é uma ameaça, mas uma bênção compartilhada. Se ele se afasta quando você se expande, então ele só amava sua versão diminuída. Uma mulher que se ama se torna um espelho incômodo para um homem que ainda não iniciou sua própria jornada interior. E isso explica porque, às vezes, quando você começa a curar, certos vínculos se rompem. Jung ensinava que as relações que não evoluem com você se dissolvem. Não é que ele deixou de te amar, é que você deixou de precisar do que antes tolerava. O compromisso emocional não se demonstra com presentes caros, nem com publicações nas redes sociais. Jung falava da autenticidade como o maior ato de amor. Um homem que te ama realmente se compromete com seu bem-estar, não de forma teatral, mas constante, estando quando ninguém mais está, escutando quando você já não tem forças para falar. Sua intuição é mais sábia do que você imagina. Muitas vezes você sentiu que algo não estava bem, mesmo que tudo parecesse correto. Jung dizia que o inconsciente sempre sabe antes que a mente racional. Então, se algo dentro de você grita que esse homem não te ama de verdade, escute. A intuição feminina não é paranoia, é uma guia ancestral. Quando um homem te ama, ele não te prende ao tempo dele. Não te obriga a sincronizar seu ritmo ao dele. Ele te dá espaço para crescer, mesmo que isso signifique tomar caminhos paralelos por um tempo. Porque o amor real não impõe, acompanha. Como dizia Jung, o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Um amor que não aceita sua evolução está apenas resistindo à própria insegurança. A congruência emocional é uma bússola da alma. Se um homem diz que te ama, mas se contradiz em seus atos, então ele não está amando desde a consciência. Jung explicava que o verdadeiro conflito do ser humano é entre o que sentimos e o que nos permitimos viver. Um homem que te ama resolveu essa fratura interna. Ele ama com permissão, com presença e com propósito. Se você tem que adivinhar constantemente o que ele sente, provavelmente ele não está comunicando de forma saudável. E isso, cedo ou tarde, destrói a conexão. Jung acreditava firmemente que o inconsciente precisa ser traduzido em palavras para curar. O amor, quando é real, se expressa. Não se esconde entre linhas. Você não precisa ser detetive. As promessas que não se cumprem geram feridas mais profundas que as palavras duras, porque criam uma expectativa emocional que, ao não ser sustentada, se transforma em traição. E Jung afirmava que as pequenas traições a si mesmo acabam por erodir a alma. Um homem que te ama não promete demais. Ele cumpre em silêncio. Muitos homens aprenderam a amar a partir da escassez, da sobrevivência emocional. E por isso acreditam que amar é fazer o suficiente para não te perder.
Mas o amor não se mede em mínimos, ele se constrói com intencionalidade, com presença, com responsabilidade afetiva. E isso só pode oferecer quem já não tem medo de amar. Jung via o amor como uma oportunidade para acessar níveis mais profundos do ser. Um homem que te ama não te distrai de seu processo interno. Ele te ajuda a aprofundá-lo. Porque sabe que uma relação não é uma fuga, mas um espelho. E você, para ele, não é uma saída, é um lar. Nenhum vínculo está livre de erros, mas há uma diferença abismal entre o erro que nasce da inconsciência e o que se repete por negligência. Jung dizia que a alma evolui quando pode aprender de seus erros. Então, um homem que te ama não se justifica constantemente. Ele se observa, se questiona e muda. Um dos maiores atos de amor que um homem pode te oferecer é o de ficar mesmo quando você não está na sua melhor versão. Mas não para te salvar, para te lembrar quem você é. Como dizia Jung, a alma precisa de um espelho. E o homem que te ama se torna esse espelho, não para te julgar, mas para te refletir. Freud dizia que todo sintoma é uma forma de comunicação. Jung foi além e propôs que a alma encontra formas de falar quando não somos capazes de expressar o que sentimos. Se um homem que te ama nota suas mudanças de humor, seus silêncios, suas fugas, e em vez de te julgar, te pergunta como você está, esse homem está desperto emocionalmente e, portanto, está capacitado para amar. Quando um homem te ama, ele não teme suas partes quebradas, porque não te vê como uma obra incompleta, mas como uma escultura em evolução. Ele te acompanha enquanto você se reconstrói. Não te exige estar terminada. Jung dizia que a alma não precisa de perfeição, precisa de verdade. E a verdade às vezes também é caos. Se tudo o que ele te oferece é promessa, mas nada se materializa, você está sendo vítima de um discurso sem raízes. O amor precisa de ancoragem, presença, realidade. Jung insistia que as ilusões prolongadas se tornam armadilhas para a alma. E uma alma aprisionada, cedo ou tarde se quebra. Há homens que te querem pelo que você representa, mas não te amam pelo que você é. Jung chamava isso de relações de sombra, onde o outro te deseja pelo que projeta em você, beleza, sucesso, status, mas não fica quando você mostra a sua vulnerabilidade. O amor real não desaparece quando você cai. Ele se senta com você e te ajuda a se levantar. O amor não apenas te acompanha, ele também te confronta, mas o faz com respeito. Não para destruir, mas para te ajudar a crescer. Um homem que te ama não teme te mostrar em que você pode melhorar, mas o faz desde a admiração, não desde a humilhação. Como diria Jung, só o amor pode transformar a sombra em luz. Quando o vínculo é real, você não sente ansiedade constante, não sente que precisa lutar para merecer. Não vive em alerta, porque a alma, quando é amada, relaxa. Ela se expande. E se esse homem te faz sentir que você deve estar sempre à prova, então não é amor. É um condicionamento emocional. Jung nos ensinou que amar é um processo espiritual. É olhar o outro e ver nele não apenas seu presente, mas seu potencial. Um homem que te ama vê em você a mulher que você está destinada a ser e te impulsiona para lá. Ele não te detém, não te absorve, não te teme. Finalmente, nunca esqueça que o amor que você merece não te fará perguntar todos os dias se você vale a pena. Ele te lembrará em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio compartilhado. O amor verdadeiro não precisa gritar. Sua presença é suficiente. Uma das ensinanças mais transformadoras de Jung é que as relações não são acidentes emocionais, mas espelhos do nosso processo interior. Cada pessoa que aparece na sua vida tem uma função psicológica, algumas para te acompanhar, outras para te quebrar e poucas para te despertar. Quando um homem te ama de verdade, ele não se torna uma repetição do seu trauma, mas um símbolo da sua evolução. Erich Fromm, em sua obra A Arte de Amar, afirmava que amar não é uma emoção passiva, mas um ato voluntário, uma decisão constante. Desde essa perspectiva, um homem que te ama não o faz por acidente ou por impulso.
Ele o faz porque escolheu se comprometer com sua essência, com sua alma, com sua luz e suas sombras. O amor real não é algo que se sente e pronto. É algo que se cultiva. Jung dizia que quando não se torna consciente o inconsciente, este acaba dirigindo nossa vida e chamamos isso de destino. E muitas vezes permitimos que homens que não nos valorizam entrem em nossa vida simplesmente porque não tornamos consciente nossa necessidade de aprovação. Um homem que te ama de verdade não alimenta essa ferida. Ele te convida a curá-la. Viktor Frankl, fundador da logoterapia, dizia que o ser humano não pode viver sem sentido. E o amor é uma das formas mais profundas de experimentar sentido. Um homem que te ama não busca apenas prazer momentâneo com você. Ele busca compartilhar um propósito. Criar algo que transcenda o ego. Construir uma história com alma. Nem todas as pessoas que nos amam sabem amar bem. Jung advertia que o amor inconsciente pode fazer tanto mal quanto o ódio consciente. Se um homem te diz que te ama, mas sua forma de se relacionar te drena, te confunde ou te faz sentir pequena, então seu amor precisa de consciência. E você tem o direito de pedir clareza, não apenas paixão. Quando Alfred Adler falava do complexo de inferioridade, apontava que muitas pessoas tentam compensar suas inseguranças dominando ou controlando os outros. E isso acontece no amor. Um homem que não trabalhou sua insegurança pode tentar manipular sua luz, limitar sua expansão. Mas um que te ama desde a segurança se torna um farol para você, não uma barreira. O homem que realmente te ama não te vê como uma ameaça quando você brilha. Ele te admira, mesmo nos dias em que nem você se reconhece. Jung dizia que quando a alma está pronta, as pessoas certas aparecem. E se você fez o trabalho de se amar, não atrairá quem te enfraquece, atrairá quem te eleva. Rollo May, um dos grandes psicólogos existencialistas, sustentava que o amor é um ato de coragem. E é verdade. É preciso coragem para amar sem possuir, para estar sem controlar, para ficar sem necessidade de prender. Um homem que te ama não te tranca em uma relação para acalmar seus medos. Ele fica porque sua liberdade o inspira. Muitos homens ainda se relacionam a partir do medo da perda, e isso gera dinâmicas destrutivas, ciúmes, chantagem emocional, controle. Mas Jung dizia que o amor saudável não nasce do medo, mas do desejo genuíno de compartilhar a jornada interior. Um homem que te ama não quer te ter, ele quer te descobrir. Uma e outra vez. Uma mulher emocionalmente desperta pode transformar a vida de um homem, mas apenas se ele estiver disposto. Porque não se trata de salvá-lo, mas de ser espelho. E se ele te ama, ele não te transforma em sua terapeuta emocional. Ele assume responsabilidade por seu crescimento. Ele caminha com você, aprende com você e, sobretudo, não te pede que apague sua luz para que ele se sinta seguro. Cada vez que você aceita menos do que merece, sua alma se ressente. Jung dizia que quando traímos nossa verdade interior, o inconsciente se descompensa. E um homem que te ama nunca será o motivo para que você tenha que se trair. Ele te impulsionará, com seu exemplo, a permanecer fiel a si mesma. Um sinal claro de que um homem te ama é que ele não se incomoda com seu processo emocional. Ele não zomba quando você chora. Não se incomoda quando você compartilha seus medos. Porque ele entende que o amor real não acontece entre máscaras. Ele acontece entre almas nuas, feridas, reais. E isso só pode ser sustentado por um coração valente. A presença emocional é mais poderosa que qualquer presente. Jung falava do arquétipo do curador. E quando um homem tocou sua própria ferida, ele pode te acompanhar sem te invadir. Ele está quando você precisa, não desaparece por não saber o que dizer. Um coração que ama não foge da dor. Ele a abraça. Há relações que nos prejudicam lentamente, não pelo que fazem, mas pelo que deixam de fazer. O silêncio constante, a indiferença, a desconexão. Jung ensinava que a alma grita quando não é vista. Se esse homem não te vê, não te escuta, não te toca emocionalmente, então ele não te está amando. Ele está projetando o seu vazio. O verdadeiro amor sabe esperar, mas também sabe agir. Ele não se esconde atrás de desculpas eternas.
Quando um homem te ama, ele não adia decisões importantes indefinidamente, porque ele te quer aqui, agora, presente. Jung dizia que a alma vive no presente, e o amor também. Nem todo vínculo é amor só porque há apego. De fato, muitos apegos disfarçam feridas da infância não resolvidas. Freud falava do complexo de Édipo e Jung do arquétipo materno e paterno. Se um homem te ama, ele não te transforma em sua figura de resgate. Ele não te pede que repare o que sua mãe ou seu pai não lhe deram. Ele te olha como sua igual, não como sua salvadora. O amor que te ajuda a crescer é o único que vale a pena, porque te lembra o que você já é, mesmo quando você esqueceu. Jung dizia que a alma se fortalece quando encontra vínculos que a nutrem. E um homem que te ama te nutre com palavras, com atos, com ternura, sem exigências. Você não precisa que um homem te valide o tempo todo, mas precisa que o amor seja evidente, que esteja presente, que se sinta. E se esse homem te faz duvidar mais do que te afirma, então não é amor, é confusão disfarçada de romantismo. As feridas emocionais não se curam com promessas, elas se curam com coerência. Jung apontava que a alma se confunde quando as palavras não coincidem com os atos. Se ele te diz que te ama, mas te trata com frieza, não é que seja a sua forma de amar, é que ele não aprendeu a amar de forma saudável. Uma relação saudável não te obriga a justificar constantemente o desinteresse do outro. Não te faz transformar negligência emocional em prova de amor. Não te obriga a romantizar o abandono. Um homem que te ama não precisa que você o defenda perante si mesma. Seu amor se defende sozinho, com presença. O vínculo que muda a sua vida não é o que te apaixona mais, mas o que te transforma mais. E Jung insistia: o amor mais autêntico não é o que gera mais euforia, mas o que te dá mais paz. Porque a alma, quando encontra amor real, para de gritar. Quando um homem te ama, ele honra sua história. Ele não te julga pelo seu passado. Não te faz sentir que você deve pedir perdão por seus erros. Pelo contrário, ele te ajuda a ressignificar seu caminho. Porque sabe que o amor real não acontece na perfeição, mas na honestidade emocional. O compromisso emocional implica estar mesmo quando o outro não está 100%. Não é aguentar abuso, mas sustentar com empatia. Jung dizia que uma relação não é a união de duas pessoas perfeitas, mas de dois processos humanos que se escolhem. Se ele te ama, ele escolhe seu processo, não apenas sua melhor versão. Ninguém pode amar o que não respeita. Por isso, se esse homem te mente, te esconde, te manipula, não é amor. É medo, é vazio, é sombra. O amor começa no respeito, cresce na verdade e se sustenta na admiração mútua. Um homem que te ama sabe quando você está se apagando e não ignora isso. Ele não finge que não viu. Ele não te diz que você está exagerando. Ele para, te escuta, te abraça com sua alma. Porque o amor, como dizia Rollo May, é a capacidade de ver o outro em sua totalidade e ainda assim ficar. Não é sua responsabilidade ensiná-lo a amar, mas é seu direito não ficar onde não se ama com consciência. Jung dizia que permanecer onde a alma não pode crescer é uma forma lenta de morrer. Você merece um amor que te ajude a viver com mais força, não que te esgote. Há homens que te admiram quando você está bem, mas se afastam quando você cai. E isso não é amor. Isso é ego disfarçado de interesse. O homem que te ama te abraça mesmo quando você não consegue se abraçar. Jung nos mostrou que a alma humana busca completude. E o amor pode ser um caminho para isso, mas só se houver compromisso mútuo com o despertar. Se você trabalhou em si mesma, não se contente com quem dorme emocionalmente. Você merece alguém desperto e disposto. Sua vulnerabilidade não é fraqueza, é uma ponte para a conexão profunda. Um homem que te ama não te faz sentir culpada por abrir sua alma. Pelo contrário, ele te honra por sua coragem. E nesse ato, ele te demonstra que o amor é um espaço seguro, não um campo de batalha. A relação correta não é a que evita o conflito, mas a que sabe atravessá-lo com respeito. Onde não há medo de dizer a verdade.
onde os desacordos não se tornam armas, onde o amor não se perde com cada diferença. Um homem que te ama pode discutir com você sem deixar de te sustentar. E se, depois de tudo isso, você se pergunta se esse homem realmente te ama, volte ao seu corpo. Seu corpo sempre sabe. Jung dizia que a alma fala através do corpo. Se você está em paz quando está com ele, se seu estômago não se contrai, se sua energia não se esgota, então pode ser real. Há uma diferença abismal entre um homem que te precisa e um homem que te escolhe. O que te precisa o faz para preencher vazios, para aplacar sua solidão, para acalmar seu ego ferido. O que te escolhe o faz porque percorreu o caminho interior que lhe permite te amar sem se agarrar. Jung dizia que só quem integrou sua sombra pode oferecer amor sem condições. O que te escolhe não te quer para tapar seu silêncio. Ele te quer porque no silêncio também te admira. O verdadeiro amor se nota nos detalhes mais silenciosos, em como ele te observa quando você não está falando, em como ele se adapta sem se perder, em como mesmo no meio do conflito, ele não busca te vencer, mas te compreender. Jung afirmava que o encontro consigo mesmo é o maior ato de coragem do ser humano. E um homem que teve esse encontro é capaz de olhar sua alma com ternura, mesmo quando você mesma se sente fragmentada. Quando um homem te ama de verdade, sua presença se torna uma forma de paz. Não porque não existam problemas, mas porque sua energia não os agrava, não os dramatiza. Ele os enfrenta com você desde a maturidade emocional. Alfred Adler explicava que o sentido de comunidade também se expressa nas relações íntimas. O desejo de contribuir para o bem-estar do outro sem perder a individualidade. Esse tipo de amor, sereno e firme, é o que transforma. Uma das formas mais honestas de amar é reconhecer que nem sempre se tem a resposta, mas ainda assim estar disposto a ficar. Um homem que te ama não precisa saber tudo sobre você no primeiro dia, mas ele tem o desejo genuíno de te descobrir, passo a passo. Jung dizia que a alma se revela só quando se sente segura, e isso só pode ser construído desde a constância emocional. Erich Fromm advertia que o amor imaturo diz: "Eu te amo porque preciso de você." Mas o amor maduro diz: "Eu preciso de você porque te amo." Essa é a chave. Um homem que te ama não se agarra. Ele te integra. Não te consome. Ele te inclui. Seu amor não é dependência emocional. É presença consciente. E por isso se nota em como ele responde quando você não está bem, não em como ele age quando tudo vai bem. Há uma energia particular que se sente quando você está com alguém que realmente vê sua alma. Não seu físico, não seu papel, não sua utilidade, mas sua essência. Jung falava do anseio da alma por ser vita. O homem que te ama cumpre isso sem esforço, porque seu olhar não julga, ele reconhece. E nesse olhar, você começa a lembrar quem é, mesmo quando havia esquecido. O amor maduro se manifesta na capacidade de te cuidar sem te invadir. Freud explicava que toda relação passa por tensões internas entre o desejo e a realidade. Mas é a capacidade de regulação que define se uma relação constrói ou destrói. Se ele te ama, ele não te exige estar disponível o tempo todo. Ele respeita seus espaços. Ele te protege até do próprio impulso de te precisar. Uma das verdades mais desconfortáveis é que nem todos que te desejam te amam. E nem todos que dizem te amar estão preparados para sustentar esse amor. Jung dizia que a alma tem um ritmo que não pode ser forçado. Se ele vai mais rápido que sua alma, ele te atropela. Se vai mais lento, te frustra. Mas, se ele te ama, ele se sincroniza. Encontra seu compasso e caminha ao seu lado sem te apressar nem te deter. Não há nada mais curador que ser escutada sem ser corrigida, ser compreendida sem ser interrompida, ser sustentada sem ser questionada. E isso é o que faz um homem que ama com maturidade. Rollo May resumia assim: o amor é a capacidade de ver o outro em sua singularidade e ainda assim escolhê-lo todos os dias. O amor que não julga, constrói. Um homem que te ama de verdade não precisa vencer discussões. Ele precisa manter a conexão.
porque entendeu que a razão não vale mais que a relação. Jung falava do ego como esse tirano interior que sempre quer ter a última palavra. Mas a alma não. A alma quer a paz. E se ele escutou sua alma, ele saberá quando calar, quando abraçar, quando ficar sem mais argumentos que sua presença. As pessoas que mais machucam no amor não são as más, são as inconscientes. Jung dizia claramente: o inconsciente não confrontado em uma pessoa acaba controlando sua vida. Por isso, se esse homem não confrontou sua história, suas feridas, suas carências, ele acabará te transformando em vítima de um passado que não é seu. O que ama com consciência, por outro lado, te liberta. Amar também é reparar. É ter a coragem de dizer: me enganei, sem que isso destrua o orgulho. Viktor Frankl ensinava que o ser humano encontra sentido até no sofrimento quando há um para quê. E se o amor que você recebe não tem um propósito, uma intenção de crescimento, então está incompleto. O amor não é perfeito, mas deve ser reparador. Há um tipo de amor que não grita, que não exige, que não reclama, mas se sente como uma âncora. Esse amor sereno é o que nasce do trabalho interior. Jung dizia que todo amor verdadeiro nasce depois de uma descida ao inferno pessoal. O homem que percorreu sua escuridão não chega a você para te resgatar. Ele chega para caminhar com você na sua. E isso é sagrado. Não é amor se você precisa se tornar outra para ser aceita. Não é amor se você vive temendo que, se dizer o que pensa, ele irá embora. Jung falava da máscara social, esse disfarce que usamos para sermos aprovados. Mas no amor real não há máscara. Há autenticidade. E se um homem te ama, ele te ama mesmo quando você não está maquiada emocionalmente. Ele te ama quando você sangra a verdade. Quando uma mulher se sente amada por completo, sua energia muda. Sua pele respira mais tranquila. Sua voz se torna mais segura. E seu olhar recupera a confiança. Jung dizia que o que cura não é a análise, mas o vínculo. E esse tipo de vínculo é o que você deve escolher. Não o que te obriga a se defender. O que te faz florescer. Os vínculos que valem a pena não são aqueles que te afastam de você, mas os que te devolvem. Se você deixou de se reconhecer, se já não se sente você nessa relação, você não está amando, está sobrevivendo. E Jung advertia: a alma não suporta por muito tempo viver em contradição. O homem que te ama te ajuda a voltar para si mesma, não te obriga a se afastar de você. Não é por acaso que certos homens chegam justo quando você começa a curar. O universo tem uma forma simbólica de te colocar à prova. Você aprendeu a escolher diferente? Jung explicava que a repetição é a forma que o inconsciente tem de curar ou de perpetuar a ferida. O homem que te ama de verdade não é o que te faz duvidar do seu processo, mas o que o honra. Uma das sinais mais claras de amor é que ele também se trabalha. Ele não fica esperando que você faça todo o processo. Ele não se torna um espectador. Ele participa. Pergunta. Se questiona. E se comete erros, ele os vê como oportunidades para crescer. Esse é o amor que constrói, o que se envolve com a transformação. E se você está cansada de esperar um gesto, uma palavra, um sinal, lembre-se disto: o amor real não se faz de rogos. Ele não se esconde atrás de estratégias emocionais. Ele não te castiga com silêncio. Ele não te premia com atenção limitada. Jung dizia que quando a alma encontra o que precisa, ela o reconhece sem ansiedade. O amor que não cura, adoece. E, embora isso doa, é libertador. Porque te obriga a reavaliar onde você tem depositado sua energia. Você não está sendo emocional demais se precisa de clareza. Você não está pedindo muito se precisa de coerência. Você está sendo corajosa por pedir amor de verdade. Amor consciente. Quando um homem realmente te ama, ele não te deixa esperando migalhas. Ele te dá pão emocional. Ele te nutre com seu olhar, com seu riso, com seus gestos simples. Ele não te promete mundos. Ele te oferece seu mundo. E o faz de um lugar tão genuíno que você não precisa duvidar. Jung dizia que a alma reconhece o verdadeiro, mesmo que a mente ainda não o compreenda.
Não é saudável normalizar o abandono emocional. Não é saudável fazer listas mentais de desculpas para justificar o injustificável. Um homem que te ama não precisa que você o justifique. Ele se torna evidente em sua forma de te cuidar, em sua capacidade de olhar além da sua superfície, de ficar mesmo quando a tempestade te transborda. Há um amor que não paralisa, mas liberta, que não submete, mas impulsiona. Esse é o amor que você merece. Esse é o amor que somos chamados a construir. Jung acreditava que todo ser humano tinha o potencial de amar assim, mas poucos se atrevem a fazer o trabalho necessário. O homem que te ama de verdade é um desses poucos. O inverno havia chegado cedo à cidade. As ruas estavam cobertas por uma fina camada de geada que estalava sob as solas dos sapatos. Em meio a esse frio seco, caminhava Elias, com as mãos nos bolsos e uma pergunta mordendo sua alma. Será que realmente a amei? Ou só precisava não estar sozinho? Não era a primeira vez que se perguntava isso, mas era a primeira vez que tinha coragem de não fugir da resposta. Desde que se afastou de Sofia, há 2 meses, seu mundo se encheu de silêncios. E não daqueles que dão paz, mas daqueles que confrontam. Ele lembrava o dia em que ela foi embora. Não houve gritos, não houve dramas. Apenas um olhar longo e uma frase suave, mas irrefutável. Não posso continuar em um lugar onde o amor me faz sentir sozinha. Ele não soube o que responder, porque no fundo sabia que era verdade. Durante semanas, tentou se convencer de que ela exagerava, que pedia demais, que não entendia que ele não sabia lhe expressar. Mas com o passar dos dias, algo mais profundo começou a emergir. Um desconforto, um eco interior. Uma espécie de chamado que não vinha da mente, vinha da alma. Foi então que lembrou do livro que seu terapeuta havia recomendado meses atrás, um que ele nunca havia aberto. Memórias, Sonhos e Pensamentos de Carl Jung. Ele o encontrou amassado, debaixo de uma pilha de revistas. Naquela mesma noite começou a lê-lo. As palavras o sacudiram. O que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. Ele fechou o livro, abriu-o novamente, leu de novo. E se tudo o que ele havia vivido com Sofia não fosse casualidade, mas um reflexo de suas feridas não resolvidas? Elias era um homem bom, responsável, trabalhador, mas emocionalmente ausente. Ele havia aprendido desde criança a não chorar, a não precisar, a não depender. E embora nunca tivesse levantado a voz para Sofia, nunca soube estar realmente com ela. Presente, conectado, nu emocionalmente. Em terapia, pela primeira vez, ele disse em voz alta o que sempre evitou. Tenho medo de que, se me mostrar frágil, me abandonem. E esse foi o início. O início de uma jornada para si mesmo. Uma que ele não podia fazer por ela, nem por ninguém mais. Apenas por ele. Jung falava do processo de individuação como o caminho para a totalidade. E Elias, sem saber, havia começado esse processo. Ele começou a revisar sua história, a reconhecer os momentos em que se fechou, onde se afastou para não ser ferido, onde substituiu ternura por ironia. Ele lembrou como em cada relação passada, assim que sentia que a outra pessoa precisava dele, ele se tornava frio, distante. Não porque não sentisse, mas porque sentia demais. E não sabia o que fazer com isso. Essa era sua sombra, o medo de ser visto. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, ele viu um casal abraçado em silêncio. Eles não diziam nada, mas tudo em sua linguagem corporal gritava intimidade. Elias parou. E pela primeira vez não sentiu inveja, sentiu esperança. Será que ele algum dia poderia amar assim? A terapia se tornou um santuário. Ele falava de sua infância, de sua mãe ausente, de seu pai crítico, das vezes que quis chorar, mas engoliu as lágrimas, das vezes que quis dizer te amo, mas disse se cuida, das vezes que ficou, mas não esteve. E então ele entendeu. Não foi que não amou Sofia. Foi que não soube como amar sem medo. Não soube como ficar com a alma aberta. Não soube como acompanhar sem tentar controlar.
E isso não era sua culpa, mas era sua responsabilidade transformá-lo. Uma tarde, Missy, ele se atreveu a escrever para ela. Não para recuperá-la, não para prometer mudanças, mas para agradecer. Por ter ido embora com dignidade, por não ter ficado esperando o que ele não podia dar, por ensinar-lhe sem saber que o amor não se trata apenas de sentir, trata-se de sustentar. Estou aprendendo a não me esconder atrás do meu silêncio, escreveu. Embora você já não esteja, sua marca me acompanha em cada passo deste caminho. Obrigado por me amar quando nem eu podia fazer isso. Ele não recebeu resposta, e isso estava bem. Ele não escrevia para ser perdoado, escrevia para não se repetir. Semanas passaram. Depois meses. O processo não foi linear. Houve dias de clareza e noites de dúvida, mas cada vez que queria fugir de si mesmo, voltava a Jung, às suas palavras, ao seu mapa, àquela certeza de que a única saída real é para dentro. Ele começou a notar pequenas mudanças. Quando alguém falava com ele, ele já não pensava no que responder. Pensava em como ouvir. Quando sentia raiva, não reagia imediatamente. Perguntava-se o que o havia tocado. Que ferida havia sido ativada? A sombra já não era sua inimiga. Era sua mestra. Ele aprendeu que cada emoção desconfortável era uma oportunidade de se conhecer melhor. E que o amor, o verdadeiro amor, não era a ausência de conflito, era a presença de consciência. Elias começou a se relacionar de forma diferente, com seus amigos, com sua irmã, até com desconhecidos. Ele já não buscava agradar, buscava ser autêntico. Ele já não temia mostrar sua vulnerabilidade. Sabia que essa era a parte mais digna de si. Um dia, em uma livraria, conheceu Clara. Não foi amor à primeira vista. Foi uma conversa tranquila, sobre livros e cafés, mas algo na energia dela o tocou. Não a partir do desejo, a partir da calma, daquela sensação de que ele não precisava impressionar ninguém. Com o passar dos encontros, algo mudou. Não nela, nele. Pela primeira vez, ele não sentia ansiedade. Não sentia aquela necessidade de controlar, de se proteger, de se esconder. Ele sentia presença. Clara não exigia, não pressionava, apenas estava. E isso o lembrou do que ele um dia não soube dar a Sofia. Clara era diferente, mas não pelo que dizia, mas por como o fazia sentir. Não havia máscaras, não havia jogos. Apenas honestidade. E quando ele falou de seu processo, de sua terapia, de sua sombra, ela não se assustou. Ela o escutou. O sustentou. Antes eu queria que me amassem sem me conhecerem, ele disse uma noite. Agora quero ser conhecido, mesmo que isso signifique que talvez não me amem. Mas se me amarem, que seja por quem eu sou de verdade. Clara o olhou por um longo tempo e simplesmente respondeu: então você já está pronto. Os medos não desapareceram, mas agora tinham nome, tinham história. Já não eram forças invisíveis que o dominavam. Eram partes de si que ele aprendia a abraçar. Jung dizia que a alma só se expande quando enfrenta o que mais teme. E Elias havia parado de fugir. O dia em que ele disse te amo a Clara não foi em um jantar romântico. Foi em uma noite comum, enquanto lavavam os pratos, rindo por algo bobo. Mas em sua voz havia algo diferente. Havia raiz, havia consciência, havia compromisso com a alma. Ele não prometeu não falhar. Não prometeu não ter dias cinzentos, mas prometeu estar, se olhar, se questionar, reparar. Porque ele havia entendido que amar não é salvar, é ver. E ele, finalmente, podia ver. Naquela noite, antes de dormir, ele escreveu em seu diário: hoje amei sem medo. Não porque já não o tenha, mas porque aprendi a não obedecê-lo. E nessa frase, ele resumia meses de terapia, anos de feridas e séculos de padrões familiares que finalmente se rompiam. Elias não se tornou outro homem. Ele se tornou
finalmente, ele mesmo. E esse foi o maior ato de amor que ele pôde oferecer. Porque, como ensinava Jung, só quem se encontrou pode encontrar o outro, sem se perder. A história de Elias não é apenas uma narrativa emocional. É uma representação viva do processo de individuação que Jung propôs como o caminho mais profundo para a totalidade do ser. Desde o início, Elias encarna a figura de um homem emocionalmente fragmentado, desconectado de seu sentir, guiado pelo instinto de evasão. Mas, ao mesmo tempo, está pronto para despertar, e isso muda tudo. O rompimento com Sofia foi o primeiro chamado da alma. Na teoria junguiana, esse momento é chamado de crise do ego, uma sacudida que obriga o indivíduo a sair do conforto do ego para olhar o que ele negou por anos. Ela não vai embora por falta de amor, mas por falta de presença. E isso dói mais, porque expõe uma verdade sem violência, mas com contundência. Elias não foi cruel. Não foi tóxico nos termos que hoje se usam nas redes. Ele foi ausente, foi sutilmente desconectado. E esse tipo de feridas, as que não gritam, são muitas vezes as mais difíceis de ver. Desde a psicologia profunda, essa forma de desvinculação afetiva está ligada a estruturas defensivas aprendidas na infância, como o apego evitativo. Jung afirmava que não nos curamos evitando a escuridão, mas caminhando dentro dela. E foi isso que Elias fez ao abrir o livro e se enfrentar. Ele não buscou culpados, não se refugiou em justificações, começou a explorar. E esse é o primeiro passo real do despertar emocional: assumir a responsabilidade. O ato de lembrar cenas da infância, de revisar sua maneira de fechar o coração, revela a confrontação com a sombra. Essa parte de nós que contém todos os impulsos, medos, dores e emoções não aceitas. Para Jung, a sombra não é algo negativo, mas o que não foi integrado. E Elias começa a integrá-la ao parar de fugir. A culpa que aparece após o rompimento não é destrutiva, é transformadora. Não o leva ao castigo, mas à compreensão. Em terapia, esse tipo de culpa é um sinal de que a consciência está despertando, de que a alma já não quer repetir a história. E em Elias, isso se vê com clareza. Ele não busca recuperar Sofia, busca não voltar a perder alguém pelas mesmas razões. Quando ele escreve a Sofia, não o faz a partir do desejo de reabrir um ciclo. Ele o faz a partir da gratidão. E esse gesto, embora pequeno em aparência, é monumental em termos de saúde emocional, porque implica reconhecer que o outro teve um papel em nossa evolução, sem necessidade de retê-lo. Isso se relaciona com o princípio junguiano da projeção redimida. O que antes você projetava como carência, agora você reconhece como lição. A leitura, o silêncio, o parque, as lembranças, cada um desses símbolos são espaços terapêuticos. São metáforas da jornada interior. Jung apontava que o inconsciente se comunica conosco através de símbolos, sonhos e atos aparentemente casuais. Elias, sem saber, está lendo as mensagens da alma em cada passo. Sua disposição para ouvir, para parar de pensar em como responder e começar a sentir, indica a ativação do arquétipo do curador interno. Jung o descrevia como esse aspecto da alma que desperta quando a dor já não pode ser ignorada. Elias começa a curar não porque alguém o cure, mas porque ele mesmo se torna um espaço seguro. O ato de nomear os medos em voz alta: tenho medo de que, se me mostrar frágil, me abandonem, é profundamente reparador. A verbalização do reprimido é um dos pilares da psicoterapia. O que não se diz, age. O que se diz, começa a se liberar. E esse instante marca o início real da mudança. O encontro com Clara não representa uma recompensa emocional. Não é a típica história de redenção romântica. É o símbolo de uma nova frequência, um reflexo de sua evolução. Clara chega não como salvação, mas como confirmação. Ela não o resgata. Ela o encontra já diferente e o reconhece. Clara também é símbolo da feminilidade integradora, um conceito junguiano que se manifesta quando o homem começa a se reconciliar com seu próprio lado emocional, intuitivo e receptivo. Ela não pressiona, não exige, simplesmente está.
E nessa serenidade o obriga a não ter que atuar. Ele pode ser. E isso, para alguém que viveu se escondendo, é monumental. O relato do te amo durante uma ceia comum, sem dramatismo, é terapeuticamente significativo. Mostra que o amor não precisa de fogos de artifício quando há verdade. Elias já não se conecta a partir da necessidade, mas a partir da autenticidade. Ele já não quer impressionar. Quer compartilhar. E isso é amar desde a alma. O diário que ele mantém e a frase que escreve, hoje amei sem medo. Não porque já não o tenha, mas porque aprendi a não obedecê-lo, é uma expressão completa do processo terapêutico. Jung sempre ensinou que a meta não é eliminar o medo, mas torná-lo parte do processo. O medo não desaparece, mas já não dirige. E isso, em si mesmo, é liberdade. A história também mostra um tema muito importante: o tempo. Não há transformação instantânea. Não há saltos mágicos. A jornada de Elias é lenta, às vezes confusa, às vezes dolorosa. E isso é real. Porque curar não é uma linha reta, é uma espiral. E cada volta te leva mais fundo. Mas também mais consciente. Sua transição de relações inconscientes para vínculos presentes demonstra a mudança de paradigma. Ele já não ama para ser amado, ele ama para compartilhar. Ele já não espera que o outro o complete, ele chega completo, ou pelo menos, a caminho de estar. E isso é o fruto de integrar o arquétipo do si mesmo, a figura central do sistema junguiano, a totalidade interior. Sofia também cumpre uma função chave na jornada. Ela representa a figura que ama desde a maturidade, mas não desde o sacrifício. Ela estabelece o limite, e ao fazê-lo, permite que Elias se encontre. Muitas vezes, o amor mais transformador não é o que fica, mas o que vai embora no momento certo para provocar um despertar. A relação com a terapeuta, embora não seja a protagonista, é essencial. Jung acreditava que o vínculo terapêutico é uma forma sagrada de relação. Não é hierárquico, é humano. O terapeuta não guia a partir do saber, mas a partir da presença. E isso permite que o paciente não se sinta corrigido, mas acompanhado. Em termos terapêuticos, Elias atravessa várias etapas: negação, confrontação, reconhecimento, integração e ação. E cada uma é indispensável. Às vezes queremos pular para o final, encontrar um novo parceiro ou voltar a sorrir. Mas, se não se passa pelo luto do que não foi vivido, tudo será repetição. A história é também um convite para curar sem necessidade de reconciliar. Nem todas as histórias precisam de segundas partes. Algumas precisam de fechamentos conscientes. E Elias entende isso. Ele não recupera Sofia, mas recupera algo mais importante: a conexão com sua alma. E a partir daí, tudo muda. A relação com Clara, ao não ser uma cura, mas uma extensão do novo Elias, mostra que não se precisa de outra pessoa para curar, mas que se pode compartilhar o caminho uma vez iniciado. Quando duas pessoas curadas se encontram, elas não se agarram, elas se reconhecem. E isso é amor consciente. O que aconteceria se, pela primeira vez na sua vida, você parasse de buscar sinais no outro e começasse a se ouvir? O que aconteceria se você parasse de se perguntar se ele te ama e começasse a observar se você está se amando o suficiente para não se contentar com menos? E se o verdadeiro indicador de que alguém te ama não está nas palavras ou nas promessas dele, mas na paz emocional que você experimenta quando está ao lado dele? Você já se perguntou por que repete certas relações mesmo sabendo que te fazem mal? Que parte de você ainda acredita que isso é o único que merece? Você já parou para refletir se o que está chamando de amor é, na verdade, uma necessidade emocional disfarçada? O que aconteceria se você parasse de mendigar atenção e começasse a se oferecer a presença que nunca se deu? Você acredita que é possível amar sem se perder? Sem deixar de ser você mesma para se encaixar na vida do outro? Sem apagar sua luz para que ele não se sinta ofuscado? Até quando você vai continuar justificando a falta de compromisso dele com frases: como é que é o jeito dele de amar?
Quantas vezes mais você vai continuar apagando suas necessidades para não parecer intensa demais? Não acha que já é hora de entender que um amor real não deveria doer mais do que cura? Que o verdadeiro amor não se esconde, ele se demonstra. Você consegue reconhecer na sua história um Elias? Ou talvez você tenha sido Elias em alguma etapa da sua vida. Que história você está escrevendo hoje com sua forma de amar? Você está escolhendo a partir da consciência ou repetindo a partir da ferida? Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E talvez este seja o momento de olhar para dentro de você e fazer a pergunta mais importante de todas. Você está emocionalmente desperta ou ainda está dormindo esperando que alguém venha te salvar? Este não é o fim de um vídeo. É o início de uma decisão. Há de começar a escolher apenas vínculos onde você seja vista, ouvida e amada com presença, não com pretextos. Há de soltar a ideia de que o amor dói por natureza e abraçar a certeza de que o amor saudável te fará florescer, não murchar. Hoje aprendemos que um homem que realmente te ama não precisa gritá-lo. Ele o respira com você, o sustenta com você, o constrói com você. Ele não é perfeito, mas é consciente. E isso, neste mundo adormecido, já é um milagre. Então agora a pergunta não é se ele te ama. A pergunta real é: e você? Está se amando o suficiente para não aceitar menos do que merece? Te convido a fazer um exercício de verdade com sua alma. Olhe-se em silêncio. Pergunte-se: com que parte desta história me identifiquei mais? Fui Sofia, que teve que ir embora? Fui Elias, que não soube ficar? Ou sou Clara, que chegou quando a calma já era uma decisão? E se alguma frase deste vídeo te tocou, se alguma palavra te ajudou a se entender melhor, se algum instante te fez pensar diferente, então deixe nos comentários esta frase poderosa: já não amarei a partir da ferida, amarei a partir da minha consciência. Essa frase será sua âncora, seu lembrete, sua declaração de amor próprio perante o mundo. E agora te pergunto: que tipo de amor você está pronta para construir a partir de hoje? O que você está disposta a soltar para receber o amor que merece? A quem você precisa parar de justificar para poder respirar em paz? E se o próximo passo não for encontrar outra pessoa, mas encontrar a si mesma? Obrigada por chegar até aqui, por olhar com a alma, por se questionar com coragem. Lembre-se de que você não está sozinha. Somos muitos os que estamos despertando, aprendendo, curando. E aqui, em Sabedoria da Alma, seguiremos caminhando com você, passo a passo, ideia por ideia, até que um dia você olhe para trás e diga: já não sou a mesma, mas esta nova versão me honra. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se: o amor que você realmente merece começa por você.